Olá, bom dia. Bem-vindos à Introdução à Economia, aula 18. Nessa aula vamos continuar o que nós havíamos começado com produtividade. E é isso, tem esse tema. Continuar, a gente começou com investimento, poupança, como é que isso afeta crescimento. Vamos falar ainda do papel do sistema financeiro de intermediar essa poupança e esse investimento, e ver mais o que é a produtividade exatamente, que políticas podem ser usadas para afetar a produtividade. Logo, já está chegando perto da hora do que vai ser o segundo controle. Então, eu não vou marcar ainda, mas deve ser ou semana que vem, ou provavelmente na semana logo depois. Lembra que nós temos 3 controles, já fizemos um, então faltam 2 controles. E aí, quando anunciar, eu digo qual vai ser a matéria do controle. E vai ser no mesmo esquema dos controles anteriores. Então, deixa eu compartilhar os slides aqui. É bom fazer uma pequena revisão do que a gente viu. Então, deixa eu voltar aqui para o começo. A gente está olhando poupança, investimento e crescimento, né, do ponto de vista macroeconômico. Poupança é o que você recebe sua renda, o que você não consome é poupança, e pode ser negativa. Aí essa poupança, através do sistema financeiro, ela vira investimento. Investimento aumenta a capacidade produtiva e gera crescimento. Tudo isso a gente viu na aula passada. Então, no agregado, o investimento vai ser igual a poupança é igual a investimento, só pode ser investido o que não é consumido, o que é poupado. E nós vimos como é que as fórmulas para isso. Partimos da fórmula da identidade do PIB e vimos como é que a gente pode definir, tanto tem poupança total, mas a gente pode desagregar isso em poupança privada. Quem é que não consumiu a sua renda? Foi o setor privado ou foi o governo? Então, a poupança pode vir dessas duas áreas, ou também poupança externa. Alguém no exterior não consumiu sua renda e aí investe no Brasil, porque as poupanças vêm para o Brasil. Mas, por enquanto, a gente não está tratando com as questões externas, isso vai entrar em outra aula. Então, por enquanto, tem essas poupanças. E vimos também que o Brasil tem esse problema que a poupança no Brasil é pequena. Tanto a poupança privada é pequena, como a poupança pública é pequena. A poupança pública tende até a ser negativa, muitas vezes. O Estado gasta mais do que ele arrecada. Tá. Aí, lá no final da aula passada, nós falamos sobre daí crescimento, vimos alguns dados sobre crescimento, como é que o crescimento dos países é recente, assim, nos últimos 250 anos, houve uma mudança drástica de crescimento na história da humanidade, mas não é generalizado, é localizado. Alguns países cresceram mais rápido que outros, a gente discutiu um pouquinho o que pode levar a isso. E onde a gente está indo com isso, a gente quer olhar a ideia de produtividade. Crescimento requer produtividade. Produtividade a gente vai definir como uma relação entre insumos e produtos. Quantos produtos você consegue com os insumos? E para um país crescer, ele tem que conseguir fazer mais produtos com uma dada quantidade de insumos. Insumos, capital, trabalho, terra, equipamentos, recursos naturais, todas essas coisas. A economia transforma isso em produtos, mas tem vários jeitos de fazer. Tem jeitos que desperdiçam muito e jeitos que são muito eficientes. E você só consegue crescer necessariamente aumentando sua produtividade. É isso que a gente quer entender. Tá. A gente parou, foi aqui.
Então, algumas perguntas a gente quer entender o que leva ao crescimento de países, crescimento de padrão de vida, entender que fatores que afetam isso, se os países pobres que até agora não conseguiram altos níveis de produtividade, é possível eles atingirem? E que políticas pode fazer? Quais são as recomendações de política para aumentar a produtividade, aumentar o crescimento? Então, tá. Então, a definição, a produtividade é a capacidade de produzir bens e serviços, mas é mais do que isso. Na verdade, é a eficácia desse esforço produtivo, né? Medido em termos de taxa de produção por unidade de insumo. Então, aí que está o negócio. Todo país tem uma certa quantidade de insumos, de trabalho, capital, terra, recursos naturais, capital treinado, capital não treinado, etc., né? Capital humano com níveis de treinamento e educação mais alto, mais baixo, terra fértil, terra longe, terra perto, e capital. E aí a gente quer saber qual a capacidade do país de transformar aquilo em produtos. E a última frase aí, ó, países mais ricos são mais ricos porque têm maior produtividade. Então, é possível medir produtividade. Aqui está um gráfico só para dar essa ideia, tirei da Economist. Está em inglês, mas dá para entender. Aqui está para os Estados Unidos. É o que a gente chama do produtividade total dos fatores. Então, tem os fatores produtivos, os insumos, e tem essa medida, TFP, aliás, em português é todo... TFP, e TPF é aquele movimento conservador. Então, é TFP, e você vê que, por essa medida, os Estados Unidos, da década de 47, ele foi crescendo, isso é bom, porque a produtividade está aumentando, então o país está cada vez se tornando mais capaz de produzir de maneira eficiente, mas, de repente, a linha vermelha, ela mostra a trajetória. Se ele tivesse continuado a aumentar a produtividade nos Estados Unidos, a mesma taxa que vinha aumentando antes, qual teria sido a trajetória? Seria essa vermelha. Mas alguma coisa aconteceu nos Estados Unidos que a produtividade não cresceu mais tão rápido. E repara que esse período você vê que aqui tem uma inclinação maior, aqui uma inclinação menor, isso inclui esse período, assim, pega 87, 1990 em diante, em que popularizaram computadores, internet. Você pensaria que isso aumentaria fortemente a produtividade? Porque cada um de nós ficou tão mais eficiente, tão mais capaz de fazer as coisas com a ajuda da digitalização, esse tipo de coisa, mas mesmo assim isso não se traduziu em números. É meio que um paradoxo que ninguém tem uma boa explicação para isso. E do mesmo jeito que os Estados Unidos, a produtividade meio que estagnou, no Brasil também, no resto do mundo. A maioria dos outros países também seguiu isso aqui. Então, é meio que um paradoxo do que está acontecendo com produtividade. Bom, quais são os determinantes? O que afeta a produtividade? Então, a produtividade é composta desses insumos aqui, né? Então, tem capital físico, que são viadutos, estradas, prédios, né? Capital que foi construído no passado. Capital humano, que são pessoas, e aqui varia, tem gente com treinamento, com mais educação, com menos educação, engenheiros, tem arquitetos, tem sociólogos, tem padeiros, tem uma variedade de capital humano. Muita gente acha ruim que economistas chamem de capital humano, acho que é insensível, assim, você está tratando de pessoas e você está chamando de capital humano, mas não tem razão nenhuma para isso.
é capital humano, está embutido naquelas pessoas um esforço passado, né, de aprendizado e tem capital natural também que chama, aqui está escrito recursos naturais, mas é como se fosse capital natural, capital que vem da natureza. E aí tem conhecimento tecnológico, a gente vai ver como é que isso é. Esse aqui é um pouquinho diferente dos outros, mas esse conhecimento não é só tecnológico, é know-how em geral, que depois esse aqui pode ajudar a melhorar esses outros três. Então vamos ver como é que é isso. Então, só para ter uma ideia, esse capital físico, eu me adiantei ali, mas aqui tem um exemplo. Você vê que é bem diferente aqui. Uma pessoa com uma enxada fazendo essa vala aqui, é muito diferente uma pessoa com um trator, vai fazer muito mais rápido. Esse aqui é muito mais produtivo. No final do dia vai ter muito mais trabalho feito do que nesse aqui. Então, um país que é assim, vai ser muito diferente de um país que faz assim. Capital humano envolve não só educação, treinamento, mas destreza, capacitação, habilidade tácita que não é fácil explicar, por exemplo. Recursos naturais, minerais, rios, mares, terras, cardumes, florestas, alguns são renováveis, outros não. Requerem investimentos para serem encontrados, prospectados, retirados. E aqui tem uma coisa interessante, essa ideia de, poxa, eu queria que meu país tivesse muitos recursos naturais. A gente viu na primeira aula, eu botei com um daqueles paradoxos, né? A maldição dos recursos naturais. Do jeito que eu coloquei na primeira aula, eu falei assim, tá aqui, você tem dois países para escolher, Deus assim chegando para você, para o seu povo. Você quer esse país cheio de recursos naturais ou você quer ser outro país sem recursos naturais? E você vai escolher, obviamente, o que tem recursos naturais, porque parece uma coisa boa. Mas acaba que, na história, países que têm muitos recursos naturais tendem, de uma maneira muito forte, a terem mais guerra, mais genocídio, mais corrupção, mais ditadura, mais violência, mais conflito. Então, é isso que chama a maldição dos recursos naturais. Acaba que não é só os recursos naturais, tem muito a ver com as instituições. Se você tem recursos naturais e tem boas instituições, boas regras no jogo, como a gente falou na aula passada, aí aqueles recursos naturais viram uma bênção. Se não tem, vai ter muita briga por eles e tende a ir para o lado ruim. E, finalmente, aquele quarto fator, conhecimento tecnológico, que é capacidade de aplicar conhecimento para fins práticos, né? De você recombinar o que você sabe. Você tem que abrir mão de consumo para gerar tecnologia, mas aí ela permite você ter mais coisas no futuro. A gente vai ver como é que tudo se encaixa. Aqui está como tudo se encaixa. Vamos chamar isso de uma função produção. Vamos tentar botar em uma equação matemática simples, bem genérica. A gente não quer dar uma fórmula funcional a ela. Do jeito mais genérico, vamos fazer assim. O que o PIB é? Lembra? Y é nosso PIB. Como é que faz PIB? PIB vem do quê? A gente já viu uma outra fórmula que a gente viu, apareceu até hoje. Y é igual ao consumo, mais investimento, mais gasto do governo, mais exportação, menos importação. Isso é um jeito de definir, um jeito de medir também. Mas um outro jeito de pensar, por outra ótica, seria assim, como é que é feito? Como é que é feito o PIB, o Y? Bom, o PIB é feito de capital, você tem que misturar capital físico, capital humano, capital natural. Como que vai misturar? Qual que é a receita, as proporções e o que faz exatamente? Aqui a gente não vai definir, vamos chamar isso de F. É uma função. Essa função é a receita. É a planta mestre que diz como combinar. Tem um monte de jeito de fazer, que nem... deixa eu fazer uma analogia. Y é o bolo, você quer fazer um bolo, como é que faz o bolo? Então, o bolo é feito de ovos, leite, açúcar, né, farinha, chocolate, sei lá. Então, tem os ingredientes, os insumos, e aí tem uma receita que diz como que se mistura esses ingredientes.
como é que se mistura os ovos, depois quanto tempo fica no forno. Então, vamos chamar, em vez de tentar dizer qual é a receita, a gente não interessa agora, vamos chamar de F. Tem uma receita, a receita F, é a função F. E aí, repara, esse T, o que é esse T? Esse T é esse conhecimento tecnológico. Então, supõe assim, vocês pegar 5 cozinheiros diferentes, cada um vai seguir a mesma receita e os mesmos insumos, mesmo assim, alguns vão fazer melhor do que outros. Então, porque eles têm algum talento, talvez seja naquele caso. Então, e aí, que eles saberiam fazer a receita e os mesmos ingredientes fazer um bolo melhor, ou fazer mais bolo. Mas aqui, nesse caso, um país, vamos chamar isso de tecnologia. Um país que tem mais tecnologia vai conseguir implementar essa receita melhor e depois descobrir novas receitas. Então, essa é a função produção, um jeito de pensar. Então, como é que daí a gente quer pensar? O que a gente quer? A gente quer o crescimento do PIB. Então, vamos ver se essa é a função produção, como é que a gente aumenta o crescimento? Você pode botar mais capital, aí vai ter mais Y, né? Botar mais ovos, mais farinha no seu bolo, vai ter mais bolo. Pode botar mais capital humano, mais recursos naturais, e também, se você tiver uma tecnologia melhor, tiver mais tecnologia melhor, vai ter mais PIB também. Então, são jeitos diferentes de você conseguir aumentar o tamanho do bolo, tá? O PIB. Então, se a gente quer fazer isso e a gente quer pensar qual é o papel do governo? O governo pode fazer alguma coisa? Tem políticas públicas. A gente entendendo melhor os componentes da produtividade, tem jeito de estimular isso? E tem, obviamente. Parte do papel do governo é justamente fazer isso. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, bom, uma das coisas que a gente pode fazer a gente sabe que para ter crescimento tem que ter investimento. Então, tem que ter poupança. Né? Por quê? Né? Por que investimento é importante? Porque a gente já viu que se a gente quer aumentar Y, a gente tem que aumentar ou trabalho, ou capital, ou recursos naturais, ou tecnologia, ou recursos humanos, ou todos eles, né, ao mesmo tempo, alguns deles ao mesmo tempo. E para fazer isso, como é que você vai aumentar capital? Como é que você vai ter mais estradas, mais tratores? Como é que você vai ter mais gente treinada? Como é que você vai desenvolver mais tecnologia? Como é que você vai ter mais recursos naturais prontos para o uso? Você tem que investir. Vai ter que investir, tem que ter projetos e investimentos privados, individuais, que vão aumentar essas coisas. Então, e para ter esse investimento tem que ter a poupança. Então você tem que ter estímulos para a poupança. Tem que ter estímulos para a poupança, a gente falou bastante isso sobre a aula passada. Esse é justamente o problema do Brasil, o setor privado poupa pouco, o governo despoupa, de certa forma, e poupança externa nem sempre está disposta a vir para o Brasil, quando a situação aqui está muito confusa. Então, uma política pública que eu mencionei na aula passada são essas poupanças forçadas que existe até hoje, mas especialmente na época que o Brasil estava começando a crescer, tipo FGTS, vários fundos do trabalhador, que quando você trabalha, aquilo já é tirado do seu salário e vai para esses fundos justamente para ajudar a financiar esses investimentos. Então, a gente falou um pouco sobre isso na aula passada, tem um papel muito grande do investimento estrangeiro. Então, se poupança é escassa no país,
Em parte é uma questão cultural, em parte é por causa das instituições. Por exemplo, quer ver uma coisa que leva a ter pouca poupança é que uma cidade como Brasília, por exemplo, mas várias outras, o Brasil tem muitos funcionários públicos. Então, funcionários públicos, você tem seu salário ali, e pelas regras antigas da Previdência, um funcionário público, muitos dos pais de vocês são funcionários públicos, seus avós, tias, muitos de vocês querem ser, né? Eu sou funcionário público, professor universitário e funcionário público. Então, recebe salário, e aí quando você se aposenta, continua recebendo salário. Então, foram regras muito generosas de previdência, e antigamente não tinha problema fazer isso, porque você tinha uma pirâmide demográfica no Brasil, onde sempre tinha muitos jovens entrando no mercado de trabalho e poucas pessoas se aposentando. E a poupança, a aposentadoria no Brasil, a aposentadoria pública, o jeito que ela não é que você contribui do seu salário para a sua aposentadoria e aquele dinheiro é poupado e ele fica no banco e vai crescendo com os juros, daí vai para você. O jeito que funciona é que cada geração está bancando a aposentadoria, cada geração nova, todo mundo que está trabalhando está contribuindo, e esse dinheiro está pagando hoje, as aposentadorias hoje. Isso funciona bem quando tem mais gente trabalhando do que se aposentando, mas no momento que não tem os números ficarem tais que tem muitos aposentados, não dá para pagar isso com as contribuições de quem está entrando no mercado de trabalho. Por isso, houve várias reformas da Previdência, porque ela vai quebrar, sabe-se que ela vai quebrar, e não é só no Brasil, em vários outros lugares, e tentando mudar essas regras. Então, mas pensa no que isso faz, você sabendo que você tem uma aposentadoria garantida, você vai receber salário pro resto da sua vida, por quantos anos você viver? Vai que você vive 120 anos, você vai receber nas regras antigas, não nas novas. Aí você não vai poupar. Por que eu vou poupar? De certa forma, eu tenho garantido o meu salário, tenho garantido a minha sobrevivência, e em qualquer lugar do mundo, para quem não é funcionário público, sempre é o caso que você tem que, a sua vida inteira, poupar para a sua aposentadoria. Você tem que ter essa precaver. O Cássio, no comentário, que é um esquema de pirâmide, que, de certa forma, assim, um esquema de pirâmide, exatamente, literalmente, porque a coisa demográfica aparece, a curva demográfica aparece, a pirâmide demográfica é uma pirâmide, e quem está embaixo está financiando quem está em cima. Aí, essas regras já mudaram, isso que é interessante. As regras já mudaram, então, muitos de vocês vão virar funcionário público, vocês vão sair da universidade, vão fazer concurso e vão trabalhar, e as regras de vocês vão ser bem diferentes dessas regras excessivamente generosas do passado. Então, se você não poupar voluntariamente, você ainda vai ter, você vai se aposentar com o salário do funcionarismo público, mas não vai ser o mesmo salário, vai ter uma queda forte. Provavelmente não vai ser suficiente para se manter o seu estilo de vida. Então, é necessário que você poupe. Só que o ponto todo que eu estou falando tudo isso é isso. É que muitos de vocês, muitas pessoas, como é que vocês vão pensar? Poupar é um hábito, é uma coisa cultural. Você olha as pessoas à sua volta, seus pais, seus avós, as pessoas nas novelas e tudo, e você vê que ninguém tem hábito de poupar, ninguém tem esse hábito de poupar, então você não adquire aquilo também. Se você tivesse nascido na China, por exemplo, lá, como eu falei na aula passada, a poupança é imensa. Claro que lá é parcialmente obrigado pela ditadura, obriga você, mas no Japão, por exemplo, as pessoas poupam muito. Tem coisa confuciana lá e religião e essas coisas todas, mas no Brasil, então, você vai virar funcionário público e você não vai poupar, porque não, mas ninguém poupa isso, ninguém faz isso, por que eu vou fazer isso? E aí você vai se dar mal, porque os seus pais, a geração passada, a minha geração fazendo isso, não tinha problema, estava garantido, se você for um funcionário público. E a sua geração não. Se você fizer isso, você vai ter um choque na hora de aposentar. Você simplesmente não vai conseguir se aposentar. Você vai ter que continuar trabalhando para ter renda suficiente. Então, por que eu estou falando isso? Tem um papel de tentar estimular a poupança, mudar esses hábitos, você muda.
né? Então, em parte, talvez uma aula de introdução à economia sirva para ajudar a estimular esse tipo de coisa. Bom, se não tem poupança, outro problema da poupança do governo. Um problema muito grande. Governos, como eu falei, é muito difícil eles não gastarem o que arrecadam, inclusive não gastarem mais do que arrecadam, porque governos têm essa pressão toda em cima deles para eles fazerem transferências. Mas é possível fazer. O Brasil, de 94 até 2010, teve o que chama de superávites primários. O Brasil já mostrou que consegue, assim, 15 anos de superávites, de disciplina fiscal muito grande, em que acontece o quê? O governo tem o seu orçamento, o orçamento é feito um ano antes, então o orçamento diz tudo que está previsto para o governo gastar, esse orçamento é desenhado para caber dentro da arrecadação prevista, então lá nesse planejamento está tudo batendo, a receita do governo com a arrecadação e as despesas do governo, mas aí vem vamos para valer, né? No ano seguinte, será que esse planejamento vai ser respeitado? O que acontecia antes, e agora acontece isso, muitas vezes o governo acabava ele não arrecadava tanto quanto achava e gastava mais do que achava que ia gastar. Então ficava esse déficit, que chamam de déficit, isso tinha que ser coberto de alguma forma. Ou o governo pegando emprestado, ou imprimindo dinheiro que gera inflação, alguma coisa assim. Mas, durante um período muito grande, o Brasil fez o contrário, ele fez superávit primário. Ele deixava de gastar, ele chegava e dizia, olha, eu sei que eu falei que eu ia gastar tanto, mas eu vou gastar menos para sobrar uma quantia e eu vou usar isso para pagar as minhas dívidas do passado. Então, é uma disciplina fiscal e isso foi feito por vários partidos, não é uma questão de um partido ou outro. O FHC, o PSDB fez isso e o governo Lula fez isso, que é um governo de esquerda que é mais favorável a intervenções do governo, mas mesmo esse governo com essa ideologia fez superávit primário. Então, é possível fazer. Então, dá para mudar esse tipo de comportamento privado e comportamento do governo, e é um jeito de tentar resolver isso aí. Aí tem poupança, essa poupança vai ser canalizada pelo sistema financeiro para virar investimento, e investimento gera crescimento, que é o que a gente quer. Mas, na ausência disso, enquanto isso não melhora, tem a terceira via, é investimento estrangeiro. Chineses, belgas, nigerianos, canadenses, mexicanos deixam de consumir tudo que eles produziram, vão investir aquilo ali, e na hora de investir, eles olham aqui quais são as oportunidades de investimento, quanto que estão os juros, quais estão os retornos esperados, e aí eles olham para o Brasil e dizem, puxa, no Brasil a taxa de juros está muito alta, eu vou investir lá no Brasil. Então, essa poupança externa vem para o Brasil, vira investimento, investimento gera crescimento, né? Gera produção, gera crescimento. Tem dois jeitos, deixa eu botar duas formas que essa poupança externa pode vir. Ela pode vir o que chama investimento direto, Foreign Direct Investment, FDI, que é, por exemplo, uma fábrica canadense diz assim, eu vou expandir, eu vou construir uma fábrica lá no Brasil. Né, um capital nigeriano vou construir fábricas lá no Brasil. Então, é direto. Ele não vem e investe. Bom, isso contrasta com o quê? Com o investimento indireto, que é esse investimento em carteira. Isso seria a fábrica lá no Canadá, diz, sobrou um dinheiro aqui, vamos investir. Vou investir no Brasil. Mas eu não quero produzir lá, eu só quero aproveitar que as oportunidades. Então, eu vou investir em empresas brasileiras. Eu vou dar esse meu dinheiro para empresas brasileiras que já existem. Eu compro ações na Bovespa das empresas brasileiras. As empresas brasileiras têm lucro e as ações me dão o direito a um pedacinho desse lucro. Então, investimento indireto. Qual dos dois é melhor? Não, a gente quer os dois. Às vezes as pessoas acham melhor o direto, porque o direto gera empregos em si, mas os dois são bons também, porque se tem dinheiro estrangeiro indo parar na mão de fábricas brasileiras, de empresários brasileiros,
eles expandem e eles geram empregos. Então, você quer os dois justamente para diversificar. Deixa eu mostrar, só mostrar isso aqui. Esse é um investimento direto estrangeiro em 10 anos, de 2002 a 2011, uma época que a economia brasileira estava indo muito bem, mesmo que no finalzinho teve a grande crise mundial, mas foi um período de bonança no mundo inteiro. E você vê, quem é que recebe muito esses fluxos de investimento direto? A China, obviamente, assim, de longe a que mais tem. Todo mundo está investindo na China, mas o Brasil aqui em terceiro lugar. O Brasil é um dos países que mais recebe. Isso é um reflexo daquilo que eu falei na aula passada. O Brasil tem muitas oportunidades. É um país, um mercado muito grande, né, quando ele funciona bem, quando ele não está com crises e coisas políticas e brigas acontecendo e problemas no câmbio e vários problemas econômicos, quando ele tem esses períodos bons, como foi especialmente 2002 até 2010, mais ou menos, aí o Brasil é muito atrativo para esse capital. E ele vem e a gente quer ele. Muita gente vai ouvir falar, alguns de vocês estão pensando isso agora, a gente não quer esse capital estrangeiro vem roubar as nossas riquezas, vem... E eu acho errado essa atitude. Claro que esse capital tem eventos na história do mundo em que capital tem colonialismo, né? Em que países ricos foram para países pobres e roubaram de várias formas, mais e menos óbvias, riquezas locais. Mas capital estrangeiro vir para o Brasil hoje não é isso. O Brasil é um país soberano, o capital vem, tem que pagar impostos, tem regras muito rígidas de quanto tempo ele vai ficar, ele tem que respeitar as leis brasileiras, qualquer coisa vai parar no judiciário brasileiro. Então, a gente que dita a música que o capital vai. Se o capital entrar e sair muito rápido, esse é outro medo das pessoas. O capital vem, nas épocas boas sai rápido, mas tem imposto, tem o IOF, que é muito alto, se o capital ficar menos tempo. Então, a gente quer sim esse capital, como eu falei na aula passada, especialmente quem mais quer são jovens universitários que vão estar no mercado de trabalho daqui a 4 anos. Mas tem barreiras a esse investimento externo. Então, muitas vezes, o capital resolve não vir. Tem épocas que, como agora, de crise, né, não tem muito investimento estrangeiro acontecendo, mas mesmo em épocas que tem, daí o capital vai olhar as oportunidades no mundo, e vai dizer, o capital procura retorno, ele quer o lucro, ele quer onde os juros estão mais altos, até que o Brasil fica aumentando os juros justamente para atrair esse capital, muitas vezes. Mas ele também, além de retorno, ele olha o risco. Risco é muito importante. Às vezes ele prefere ir para um país onde o retorno esperado pode ser um pouco menor, mas tem menos risco. E o risco de quê? Risco de quebra de contrato, de moratória, de alguma coisa que ele vai gerar riqueza, ele veio investir no país achando que as regras eram de um jeito e as regras são mudadas, não tem clareza, não tem estabilidade, tem incerteza. Então, ele quer Estado de Direito. Estado de Direito é a ideia de que as leis são iguais para todo mundo, né? Para mim, para você, independente de raça, gênero, idade, renda, e também se é estrangeiro ou não é estrangeiro. As leis valem para todo mundo. Porque qualquer investimento que venha, sempre vai acontecer conflitos, desentendimentos, problemas contratuais, e você sempre vai ter, né, uma empresa grande, imagina, você vai ter que recorrer a judiciários. E aí eles têm que ter a expectativa de que vão ser tratados com justiça no judiciário. Então, se não tem isso, aí não vem. Não vou investir no México em vez, vou investir na Argentina. Então, instituições são isso, são as regras do jogo, e impostos também, tem essa ideia. Um jeito de atrair esse capital, um é aumentar os juros e o outro é reduzir impostos. Às vezes até oferecer esquemas de impostos atraentes para esse capital entrar. A China, em particular, nos últimos 10, 20 anos, tem investido em muitos países no mundo,
Esse é um tipo de investimento, sim, que tem algum medo de, né, exatamente quais são as intenções. Bom, outra coisa que é importante é livre comércio, né? Você ter poucas tarifas para entrada e saída, tanto para o capital como para os bens. O Brasil é um país muito fechado, então isso é uma coisa que assusta muito esse investimento estrangeiro, porque é muito difícil importar coisas, você remeter lucros também acaba sendo difícil. Bom, então, que tipos de políticas públicas se pode fazer para aumentar a produtividade? Então, lembra, produtividade pode ser, se você aumentar o capital físico, o capital humano, o conhecimento tecnológico, recursos naturais. Então, vamos ver algumas políticas para cada um. Só de maneira vamos só mencionar assim, algumas. Capital físico, como é que se pode melhorar? Né? As estradas, infraestrutura, armazéns, aeroportos, mesmo tratores e cercas e todo esse capital físico, para aumentar a produtividade, precisa mais dessas coisas. Então, o governo pode oferecer subsídios, BNDES é o grande Banco Nacional de Desenvolvimento, ele financia muito investimento no Brasil, talvez metade do investimento do Brasil é financiado com ele tem linhas especiais de financiamento. Mas uma coisa que eu tenho que dizer eu não gosto muito de falar que do jeito que está escrito aqui, fica parecendo assim que esse investimento em capital físico vai depender só do governo e muitas vezes você não quer só o governo afetando o investimento, você quer que o investimento surja no mercado privado, porque governos têm informação limitada, né? O BNDES, tanto o investimento brasileiro é financiado pelo BNDES, mas isso preocupa, porque o BNDES tem burocratas lá que estão decidindo se vai investir nesse setor ou naquele. Isso é muito difícil acertar. Você gostaria que o mercado, independente do governo, se tem uma economia pujante, esse investimento está surgindo ali, as próprias empresas estão investindo, novos empresários estão vindo e estão investindo, e meio que independente do governo. Você quer o governo também fazendo essas coisas, mas não quer que dependa exclusivamente do governo. E no Brasil, é um pouquinho forte demais o papel do governo para gerar esse investimento. Capital humano é outra área, tem várias políticas públicas que você pode fazer para melhorar o capital humano, e o Brasil faz isso muito, né? O Brasil investe muito em educação. Está certo que o nível educacional não é muito bom, na média, e é ruim em muitas áreas, tem vários problemas em vários níveis, mas o Brasil investe. Nem sempre esse investimento é feito da melhor maneira possível, mas existe assim a consciência de um papel muito importante. Então, desde universidades públicas e bolsas, e CAPES, CNPq, FINEPes, e daí avaliações, e provões, e ENEMs, então tem muito disso. Já existe a consciência disso, já existem as políticas, tem que só continuar e melhorar, né? E daí conhecimento tecnológico é um pouquinho diferente de capital humano, aqui é de gerar esse conhecimento. Então, que tipo de políticas públicas? Você pode ter um sistema de patentes, fazer ela funcionar melhor, e patente funcionar melhor não quer nem dizer ter mais, porque patente dá um estímulo para pessoas descobrirem coisas novas, jeitos novos de fazer as coisas. E muitas vezes melhorar o sistema de patente não é ter mais patente, às vezes é ter menos. E patente, às vezes, é um jeito de quem tem um conhecimento monopolizar ele. Mais programas, pesquisas, universidades, etc. E aí embaixo eu botei para todos esses aquela minha dúvida de novo, né? Assim, tem um papel para o governo fazer essas coisas diretamente, mas eu não acho que tem que ser o papel principal. O papel principal do governo tem que ser esse que está escrito aí. Cria um ambiente de estabilidade, previsibilidade, Estado de Direito, e a economia vai funcionar e essas coisas vão surgir. Porque é um pouquinho ideológico isso que eu estou falando. Você diz, não, peraí, não, eu acho que o mercado nunca vai fazer isso. Eu estou querendo um papel maior para o mercado. Você provavelmente vai dizer, não, o mercado não vai fazer isso,
quem tem que fazer isso é o governo. Tem um pouquinho de visão de mundo aí por trás disso, naturalmente. Exatamente quanto, né? Claro que tem que ter as duas coisas. Nem acho que deve ser só o Estado ou só o mercado que vai fazer. Mas a minha opinião que o mercado tem que ter um papel preponderante nisso é justamente que isso requer descobrir jeitos novos de fazer as coisas. Isso é difícil, você não consegue fazer isso por lei, por burocracia, por um político decidindo. Eu não quero o burocrata decidindo isso, não quero o político decidindo isso. Porque eu quero que o mercado, que isso venha de baixo para cima, da interação das pessoas, das firmas. Mas, como eu falei, isso é bastante questão de opinião, de visão de mundo. Aqui eu botei isso aqui, o tempo todo eu estou falando sobre instituições, né? Então, quando eu falo instituições, não é, eu falei várias vezes, quando falo em economia, assim, não é organizações, que nem a gente usa no dia a dia, né? Querem dizer, o governo do Distrito Federal é uma instituição, a firma tal, uma instituição, a UNB é uma instituição. Não é assim. Essas são organizações. Instituições são as regras do jogo, o rule of law, o Estado do Direito. E essa foto, porque essa foto estranha aqui, é que esse livro, Why Nations Fail, Por que as Nações Fracassam, teve uma influência muito grande de 2012. Ele está explicando por que alguns países crescem mais e outros menos, é aquele gráfico que a gente viu no começo da aula. E a ideia dele é testar, vamos testar, tem várias teorias, será que é cultura? Será que é educação? Será que é tecnologia? E o argumento deles é que são as instituições, são as regras do jogo. E para provar isso, é muito difícil você provar isso, porque assim, você diz assim, tem a Noruega, as instituições são boas, e na Nigéria as instituições são ruins. E a Noruega é muito mais rica do que a Nigéria. Então, tá vendo? Provou. Mas isso não prova porque é o que chama do problema da identificação. Além de instituições diferentes, a Nigéria e a Noruega têm cultura diferente, têm geografia diferente, têm clima diferente, têm uma história diferente, têm um senso de humor diferente, tem um monte de coisas diferentes, finanças diferentes. Então, você não sabe identificar se o que fez a Noruega ser mais rica que a Nigéria são as instituições, ou se é a cultura, ou se é qualquer das outras coisas. Então, você tem que achar algum experimento, algum jeito de achar situações em que duas regiões diferentes têm resultados diferentes, e tudo nelas é igual, na média, exceto as instituições. Então, é isso que é esse exemplo aqui. Isso aqui é Nogales na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Então, essa foto aqui não está muito fazendo jus, mas o que é para ser o seguinte, então tem uma fronteira aqui, essa linha aqui, a fronteira tem a parede aqui. Isso é antes do Trump, mas a ideia do Trump era justamente fazer essa parede maior ainda, para as pessoas não poderem passar aqui, só pode passar de um lado para o outro lá na alfândega, lá, né? Mas aí, repara o que acontece. O que é para mostrar aqui que o resultado é diferente. Aqui tem uma economia toda rica, tem capital, tem carros, estradas e casas, e qualidade de vida maior, e eletricidade, hospitais, escolas, etc. E aqui, isso aqui é Nogales, Texas, e aqui Nogales, México, e aqui tem mais pobreza, tem menos capital humano, assim, de treinamento, de nível educacional, menos escolas, menos qualidade de vida. Mas o que acontece é o seguinte, então o que causou essa diferença? Não pode ser a geografia, porque a geografia é igual. De um lado da cerca e do outro é igual a geografia. Não pode ser clima, porque o clima é igual. Quando chove de um lado, chove do outro. Não é a cultura, porque aqui a maioria das pessoas são mexicanas, mas aqui também são mexicanos. Se você vai nessa região dos Estados Unidos, não tem um monte de americano. Você acha aqui só tem mexicano, aqui só tem americano. Essa região, boa parte dessa região, e boa parte desse sul e o Texas, é Tex-Mex, né? São pessoas de origem mexicana que estão morando lá, fala-se mais espanhol do que inglês, não é a língua que está causando. Então, o que está causando a diferença?
Bom, aqui tem as regras, as leis, o Estado de Direito americano, está sob a Constituição americana, o Judiciário americano, se tiver alguma questão vai para o Judiciário, e aqui são as instituições mexicanas. Então, é isso que eles estão querendo argumentar que faz a diferença, são as instituições, as regras do jogo. Não é raça, não é cultura, não é língua, não é clima, não é geografia. E tem um grande debate sobre isso, mas o experimento deles é, pelo menos, interessante. Quer você acha convincente ou não. Eu tenho um livro também, um pouco sobre isso. Infelizmente é só em inglês, por enquanto não está traduzido, mas é sobre o Brasil, assim, nos últimos 60 anos, e a ideia do Brasil em transição, o Brasil passando de um Brasil antigo, mais pobre, com instituições mais fracas, e essa transição é justamente o Brasil melhorou muito suas instituições. Isso choca às vezes as pessoas, como o Brasil tem tantos problemas institucionais, mas melhorou muito comparado com antigamente. Só uma propaganda. Bom, então aí vamos acabar essa parte aqui. Espera aí que falou que minha internet está instável, tá, mas acho que já voltou. Vamos olhar duas controvérsias aqui, que tem a ver com essa ideia de produtividade e crescimento. Vamos olhar a primeira, a armadilha malthusiana, e o outro é o limite do crescimento. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, bom, temos. Então, tá bom. Então, a primeira, eu já mencionei o Malthus na aula passada, tá ali, o reverendo Thomas Malthus, 1830, mais ou menos. Ele escreveu um livro, eu mencionei na aula passada que economistas são conhecidos como lúgubres, né? A ciência lúgubre, de dismal science, e muito por causa desse livro. Esse livro, ele colocava assim que uma população grande é uma coisa boa. Quando você pensar na maioria das histórias, a gente tende a pensar que não é, que a gente tem imagens assim de lugares pobres, cheios de gente, então parece que é coisa ruim, mas população é uma coisa boa. Uma população grande, um mercado grande, tem mais um pool de talentos maior. Então, só que historicamente foi muito difícil ter populações grandes. Onde surgia a população grande é que havia quando a economia estava dando certo, que você tem que alimentar essas pessoas, tem várias necessidades. Então, historicamente, aquele gráfico que eu mostrei na aula passada, né, desde a Revolução Neolítica, o nível de PIB é baixo, a população é baixa, mas, como eu mencionei, de vez em quando, em bolsões, em lugares específicos, no Império Romano, no Império Otomano, vários lugares assim, se resolvia esses problemas econômicos, e assim que você começava a produzir mais, então tinha mais alimentos, mais bens, as populações rapidamente cresciam. E só que o problema está aí, que as populações crescem a taxas geométricas, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, etc. E alimentos crescem a taxas aritméticas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando você resolve a coisa econômica, a população cresce e rapidamente vai crescer mais rápido do que os alimentos, e aí a população aí não tem mais caloria suficiente, não tem bem suficiente, começa a cair. Então, a história da humanidade se é preso por essa armadilha malthusiana, que o melhor que você resolvesse os problemas econômicos, o mais rápido que seria subir, mas o mais rápido que seria puxado para baixo. Esse livro foi incrivelmente influente, porque ele influenciou o livro mais importante escrito na humanidade. Alguém tem ideia de qual é esse livro que eu estou falando? O livro mais importante já escrito na história da humanidade. Origem das Espécies, de Charles Darwin. Ele é influenciado por essa ideia, porque veja como a ligação é óbvia. Ele leu Malthus era uns 30 anos antes dele, todo mundo leu Malthus, né, naquela época. Ele pensa assim, se você tem uma espécie de moscas ou sapos ou gente ou qualquer coisa, e eles estão competindo por alimentos, e vai ter poucos alimentos, quais
dessa população de moscas, que tem moscas um pouquinho diferentes, tem uma variabilidade, algumas nascem com asa um pouquinho maior, sempre tem umas mutações, umas recombinações diferentes. Algumas vão nascer um pouquinho diferente das outras. E já que os alimentos são escassos, quais moscas vão reproduzir e ter filhos iguais aos seus, com a mesma asa, com aquela mesma característica física fenotópica, genotópica e fenotópica? São aquelas que estão mais adaptadas ao meio ambiente. Então, se, por exemplo, o caso do Darwin, as ilhas no Galápagos, tinham ilhas que tinham minhocas, tinha outras ilhas que tinham nozes, e tinha passarinhos com bicos diferentes. Qual passarinho vai reproduzir mais e ter o seu organismo, o seu bico, formato de asa, etc., vai dominar a população? É aquele mais adaptado ao ambiente. Se o ambiente é cheio de minhocas, o bico mais propício à minhoca, aquele vai conseguir mais calorias, vai reproduzir mais, vai dominar a população ao longo das gerações, enquanto que o outro passarinho que tem um bico bom para comer nozes, não vai conseguir reproduzir tanto, porque naquele bico é ruim para comer minhocas. Na outra ilha, onde em vez de minhocas tem nozes, é o passarinho com bico bom para abrir nozes, que vai passar a dominar. Isso é evolução darwiniana, variação, seleção natural, hereditabilidade, replicação. Bom, aí essa previsão do Malthus, então, foi provada errada. Apesar de ter tido essa influência toda, provou errado. E o que fez estar errada, a previsão dele era que a humanidade estava fadada à pobreza para sempre. Ela vai viver no limiar da sobrevivência, vai conseguir só alimentos, calorias, bens suficientes para sobreviver, por causa dessa armadilha malthusiana, porque sempre que ela escapasse disso, ela ia ser puxada de volta para baixo. O que resolveu isso, em parte, foi avanços tecnológicos. Então, avanços tecnológicos resolveram isso. Então, como é que isso encaixa com o nosso tema? Produtividade, melhorou a produtividade. Se melhorou a produtividade, nesse caso, através de avanços tecnológicos. Toda a revolução agrícola, a revolução verde, fertilizantes, máquinas tratores, engenharia agronômica, transporte, essas coisas todas, né? Hoje em dia tem alimentação, o problema da alimentação está resolvido no mundo. Assim, claro que tem muita gente que não recebe alimentos suficientes, mas aí são problemas já de políticos e geopolíticos e concentração de renda muito mais do que capacidade de produção. O problema capacidade de produção foi resolvido. Aí o que eu botei futuro aqui? Futuro, bom, então muita gente pensa assim, do mesmo jeito que tecnologia resolveu esse grande perigo existencial do passado, o perigo malthusiano, a armadilha malthusiana, e vai resolver os outros. Vai resolver problema de aquecimento global. A gente não precisa se preocupar com aquecimento global, porque tecnologia vai resolver. Não vai ficar com guerra, tecnologia vai resolver. Não precisa se preocupar com epidemias, vai ter, a tecnologia resolve. E muitas vezes, não é garantido, né? Não é garantido. Epidemias, essa a gente conseguiu no mundo, fez vacinas de uma maneira muito rápida, mas não sei a próxima epidemia, como é que vai ser. E aquecimento global, provavelmente não dá para contar com tecnologia. Vai ser necessário uma mudança de estilo de vida. Né? Bom, mas esses são outros temas. Principalmente de níveis de consumo, e como é que a gente encara o que é ser sucesso, né? Ser sucesso é ter um monte de coisas? Ser feliz é ter muitas coisas? Ou será que a gente não consegue ser feliz consumindo de maneira bem diferente? O segundo tema aqui para ligar, a ideia desses temas é para não ficar tão vago assim que nem estava antes. Vamos ver o mundo real, história real, essa questão de produtividade, função, produção, etc. Aqui a ideia é esse livro, Os Limites do Crescimento, The Limits of Growth. Isso foi na década de 70, eu acho que foi lançado, e foi um choque que esse livro foi... Hoje em dia a gente tem essa preocupação ambiental muito grande o tempo todo nas escolas, desde pequeno você já aprende isso, todo mundo sabe
mesmo que a gente não acredite, ou mesmo que não faça nada a respeito, mas a gente sabe que existe, é muito presente. Mas não foi sempre assim. No grande período pós-guerra, não havia essa consciência. Já que o mundo, né, o consumo ia aumentar para sempre, energia, carros grandes, e não haveria esse problema. Não haveria escassez do ponto de vista da biosfera. A escassez vem só dos produtos. E esse livro foi o primeiro a colocar, olha, tem um problema, esse problema vai crescer, o problema dos limites para o crescimento. A gente não pode crescer para sempre. Não vai ser possível o mundo inteiro, naquela época, perante os 2 bilhões de pessoas, hoje os 7, daqui a pouco vai ser 10 bilhões de pessoas, terem o mesmo nível de consumo dos países ricos de hoje. Simplesmente nos mesmos padrões, né, gerando o mesmo problema ambiental, o mesmo dejetos e uso de energia, não vai ser possível. Então, precisa começar a pensar isso. Então, aí veio essa ideia de desenvolvimento sustentável, e, de novo, muita gente diz, não precisa se preocupar com isso, que tem uma solução tecnológica. Não é claro que é verdade. Então, a gente vai ter que mudar a produtividade, aumentar a produtividade, mas não só aumentar, tem que ser de um jeito diferente, né? Para a gente mudar tipos de energia, de dejetos, uso de carbono, etc. Bom, então é isso. E aí ainda tem um pequeno pedaço aqui que a gente ainda quer fazer, que faz parte disso aqui, mas já vai fazer a ligação com o nosso próximo tema, que é olhar o mercado do papel financeiro. A gente diz, mas peraí, mas o que isso tem a ver com produtividade? Você estava falando de perigos existenciais e crescimento, mas tem a ver, porque lembra, lá no começo, para ter crescimento tem que ter investimento, para ter investimento tem que ter poupança, para ter poupança as pessoas têm que deixar de consumir, as pessoas fazem isso, mas como é que poupança vira investimento? É o mercado financeiro. Então, poupança, imagine pessoas deixam de consumir, mas se eles pegarem aquilo e botarem embaixo do colchão, se as firmas pegarem isso e botarem nos cofres, pegar maços de dinheiro e deixar nos cofres lá na firma, essa poupança não vai virar investimento. É preciso que isso chegue na mão dos outros. Então, quem faz isso, quem intermedia poupança e investimento, é o mercado financeiro. Então, o mercado financeiro captura essas poupanças dispersas, como? Oferecendo juros em cima, ou oferecendo cartão de crédito. Você deposita esse dinheiro que você não consumiu, essa renda que você não consumiu, que é a poupança, você deposita ela aqui no meu banco, e eu te pago tanto, eu guardo esse dinheiro para você não ser roubado, do cartão de crédito, vários serviços que o mercado financeiro faz. Aí ele agrega essas poupanças e empresta elas para quem tem projetos. Empresta ela para um fazendeiro que quer abrir novas terras, para uma firma que quer construir uma nova fábrica, etc. Para alguém que quer comprar uma geladeira, alguém que quer comprar um automóvel, o banco empresta. E aí essas pessoas vão devolver o dinheiro depois e pagar juros em cima. Esses juros é o que o banco usa para pagar os emprestadores. E os juros do empréstimo é um pouquinho maior do que os juros da poupança, então esse spread, essa diferença, remunera o banco. Na aula passada eu falei, muita gente se preocupa que os bancos são muito poderosos, às vezes se tiver poucos bancos, uma concentração de bancos, muita gente acha que isso é um problema no Brasil, aí os bancos eles podem cobrar muito altos juros de quem eles emprestam e pagar juros muito baixos para os outros. E aí o spread é muito grande. Isso é ruim porque isso gera menos empréstimos, menos investimento. A solução para isso não é ter bancos estatais, porque bancos estatais também têm spread alto. A solução para isso é ter vários bancos, ter muitos bancos, ter mais competição entre os bancos. E existe um certo debate se no Brasil existe ou não existe competição, mas eu acho que já existia, de certa forma, e cada vez mais com esses bancos novos, os fintechs que estão aparecendo, isso foi muito bom, essa mudança. Muitos de vocês têm cartão de banco nulo, ou cartão de XP, ou, né, conta no Nu, e tem vários outros. Isso torna mais fácil para as pessoas
acessar as pessoas e gera competição. Aí os outros bancos grandes são obrigados a cobrarem menos juros do empréstimo, pagar mais juros para os seus depositantes. Então, o mercado financeiro é muito importante. O Brasil tem um mercado financeiro bem desenvolvido e o Brasil está bem inserido nos mercados globais de financiamento. Tem alguns países que não estão, mas o Brasil está. Teve um ponto de inflexão em 64, quando teve o começo do período militar. Teve um economista que, inclusive, é pai do presidente, o avô do presidente do Banco Central de hoje, que é o Roberto Campos, economista conservador famoso. O presidente do Banco Central hoje é o Roberto Campos Neto. E ele saneou o sistema financeiro brasileiro, era muito incipiente, muito primitivo, muito cheio de problemas. Ele ajudou. Então, teve essas mudanças, eu não vou ler essas todas, Banco Nacional de Habitação, reformas, lei de mercado de capitais, então, lá em 64, e hoje o sistema financeiro brasileiro é bastante desenvolvido. Né? Então, isso não é um empecilho para o crescimento no Brasil. Então, mais ou menos a ideia está aqui, um fluxo circular, meio que a gente viu antes em produtos, existe isso com capital financeiro. Então, vamos ver aqui. Parte aqui, tem oferta. Qual que é o nosso bem aqui? Não é cebolas, não é corte de cabelo, não é tratores, automóveis, é empréstimos. A gente vai chamar isso depois de fundos emprestáveis. Eu acho péssimo, parece fundos imprestáveis, né? Fundos que não servem para nada, e fundos, é esquisito. Mas é dinheiro, é crédito, dinheiro que você pode tomar emprestado para fazer coisas. Investidores vão usar aquilo, ou você mesmo vai pegar um dinheiro emprestado para comprar uma casa, um investimento. Então, quem é que oferta esses fundos? São os poupadores. Desde a vovozinha, que sobrou R$5 no final do mês, até o milionário, que sobrou muito, mas as empresas e vários outros, até governo, quando não gasta, todo mundo que poupou, que não consumiu toda a sua renda, essa renda está sobrando, deposita-se em várias instituições financeiras, bancos, cooperativas de crédito, caixas econômicas, caixas mutuárias, tem várias formas em que você acaba em consórcios, se deposita. Então, isso tudo é mercado financeiro. Né? Você vai, dependendo do que você quer fazer, do que se pretende com o dinheiro, de onde você tem acesso, vai usar um diferente. Vamos chamar isso de mercado financeiro. Então, tem o mercado financeiro, ele é vigiado pelo Banco Central, tem várias agências reguladoras financeiras, a Comissão de Valores Mobiliários, tem uma agência de seguros e vários outros que vigiam, porque esse é um setor sensível, né? E setor que pode, e no passado a gente já viu muitos maracutaias, os esquemas de pirâmide que foi mencionado aí, várias outras, então tem que ter regras e tem que ser meio que vigiados. E o Brasil faz isso muito bem, o Banco Central brasileiro é um Banco Central bastante avançado. E então, daí o que esses bancos fazem com essas poupanças que eles recebem? Bom, eles vão, como um estímulo para esses poupadores depositarem suas poupanças lá, ele tem que pagar uns juros. Então, as pessoas vão receber uma taxa de juros. E você deveria estar fazendo isso, você deveria estar poupando. Por quê? Porque daí você recebe uma taxa de juros. Isso é importante. Lembra? Juros sobre juros, sobre juros, sobre juros. O dinheiro no começo parece que cresce pouco, mas num período maior de tempo, em 10 anos, isso faz muita diferença. Aí eles pegam e emprestam esse dinheiro. Mas quem que demanda? Quem são os demandantes? Você vê onde é que a gente está indo, né? Oferta, demanda, taxa de juros. Você sabe que vai aparecer um gráfico de oferta e demanda, assim, porque nós somos economistas e é isso que a gente faz. Então, mas quem que demanda? São os investidores. Investidores, desde o grande investidor, mega projeto que quer construir uma hidrelétrica, até a padaria que quer comprar um forno novo, até a vovozinha que quer um liquidificador novo. Liquidificador talvez a gente não chame de um investimento, mas um carro, uma geladeira, uma casa, certamente a gente chama de investimento. Né?
talvez um liquidificador a gente queira chamar de consumo, é um pouco diferente. E como é que eles recebem esse dinheiro? Bom, eles vão para os bancos, mas eles sabem que tem que pagar. Eu tenho uma taxa de juros. Se você me empresta 10 mil reais, 100 milhões de reais, seja lá o tamanho do seu projeto, e daí eu vou pagar a taxa de juros, geralmente a taxa de juros hoje acho que está uns 6%, 7%, dependendo se você é só uma pessoa assim, o banco acha que é muito arriscado emprestar para você, porque muita gente não paga, né? Os bancos correm um risco muito grande de inadimplência. Aí o banco pode querer cobrar de você 10%. Essas tem um desses bancos meio, eu ia dizer safados, mas sei lá, tem desde dos bancos realmente corruptos. Não são bancos, tipo, são quase, como é que chama? Agiotas, quase instituições agiotas, podem cobrar juros de 20%, pessoas mais desesperadas ou menos educadas financeiramente. 20% é pouco, vou investir sem saber que é 20% sobre 20% sobre 20% mês a mês e daqui a pouco a dívida está impagável. Bom, então, esse é o esquema, o setor financeiro está intermediando e, conforme prometido, vamos ver isso graficamente. Como é que é o mercado de fundos de empréstimos, de fundos emprestáveis. Eu prefiro chamar isso de mercado de crédito. Então, bom, tudo isso que eu falei já está... É o que eu tinha falado. Vamos fazer aqui. Então, tem quantidade de fundos emprestáveis, R$0, R$1, R$10, R$100, R$1.000, R$10.000, 100 milhões de reais, pode pegar a quantidade que for aqui. E o preço do crédito é a taxa de juros. A taxa de juros que é paga para o poupador e que é paga para quem tomou emprestado. Então, a oferta é a poupança. Quanto maior a taxa de juros sendo oferecido, mais gente vai poupar. Então, você está pensando assim, eu recebi meu salário, eu vou pegar R$1.000 e vou botar na poupança, vou botar no tesouro direto, uma coisa. Aí o seu amigo fala para você, mas você não ouviu? A taxa de juros aumentou, o Copom aumentou a taxa de juros, não é mais 5%, agora é 7% ao ano. Aí você vai pensar, 7 é? Puxa, então eu não vou mais pegar R$1.000, vou pegar 1.200. Para mim ficou mais atrativo, vou poupar mais. Então, positivamente inclinado. Maior que for a taxa de juros, maior que vai ser a oferta de poupança. E a demanda é o contrário. Então, uma fábrica vai ter um novo projeto, ela quer comprar umas máquinas novas, então ela diz, vou pegar dinheiro emprestado, então eu vou pegar lá 10 milhões de reais para comprar essas máquinas, aí alguém fala para ela, mas você não ouviu? A taxa de juros aumentou, não é mais 5, é 7. É só, puxa, o empresário fala, puxa, mas subiu de 5 para 7, isso faz muita diferença num empréstimo grande, assim, que nem 10 milhões. Quer saber, então, subiu de 5 para 7, então eu não vou mais pegar 10 milhões, vou pegar só 8. Ficou caro. Então, o mais alto que a taxa de juros, o menor que vai ser o tamanho dos empréstimos, negativamente inclinada, é uma demanda. Junta as duas coisas, onde a oferta por crédito igual a demanda por crédito, esse vai ter a taxa de juros. A gente está abstraindo de inflação, então vou chamar da taxa real de juros, para que não tenha inflação, e essa é a quantidade de empréstimos que vai ter. A quantidade que vai ser poupada é determinada pela taxa de juros e a quantidade que é tomada de empréstimos vai ser igual a ela. Claro que tem um spread ali, uma parte que vai ser para os bancos, mas isso está sendo considerado. E, de novo, uma característica importante de oferta e demanda, que a gente viu desde o começo, é que ela se autorregula. Claro que tem que ter o Banco Central regulando, mas o Banco Central não tem que determinar os juros. Ele deixa a oferta e demanda determinar. Suponha que a taxa de juros está muito baixa, dado a oferta e demanda, dado os fundamentos da economia. Então, com essa taxa de juros baixa, pouca gente quer poupar. Diz,
eu estava pensando em poupar, o juros está tão baixo, quer saber, eu vou gastar isso aqui. Então, tem poucos poupança, e a essa taxa de juros, muita gente quer pegar o dinheiro emprestado. Pô, vou aproveitar e comprar um carro, vou pegar um dinheiro emprestado e comprar um automóvel, porque a taxa de juros está muito baixa. Então, muita gente quer, a poupança é menor do que a demanda por aqueles fundos, tem um excesso de demanda, escassez, né? Quando eram bens, eram prateleiras vazias, nesse caso, são bancos que estão recusando você. Você vai lá pedir um empréstimo e fala, não, desculpe, não, a gente não está emprestando. Qual o problema? A taxa de juros não é a taxa de juros de equilíbrio. O que vai acontecer é que algumas pessoas vão falar, então, não, mas então eu pago, eu aceito um juro, eu pago um pouquinho mais do que R1 para o banco. Aí o banco, bom, então tem um pouquinho mais. E esse vai continuar, os juros vai continuar subindo naturalmente, sem que o governo precise forçar isso, as próprias pessoas vão decidir, e aí, à medida que o juro sobe, aparece mais poupança, até chegar no ponto RE, no juros de equilíbrio. R de rate, interest rate, né, a taxa de juros. Quando chega no ponto de equilíbrio, ali para. Aí fica a quantidade de equilíbrio, o preço é de equilíbrio, taxa de juros de equilíbrio. E aí chegou nesse ponto sozinho, sem intervenção direta do governo. O governo só regulando de longe para ter certeza que está todo mundo obedecendo as regras. E, naturalmente, se a taxa de juros está muito alta, é o reverso. A taxa de juros está alta, tem muita gente poupando, os bancos estão cheios de dinheiro, mas está muito caro esse dinheiro. O empresário foi lá pegar um empréstimo, o banco quis cobrar R2, aí o empresário falou, não, eu não quero. Ou eu vou pegar menos, então. Tem um excesso de oferta, prateleiras excessivamente cheias, se fossem bens, aqui são disponibilidade de investimento. Aí o que vai acontecer? Os bancos vão começar a oferecer promoções. Aí eu faço uma promoção, juros um pouquinho menor, aí as pessoas pegam mais empréstimos, etc. E à medida que os juros abaixam, a oferta vai diminuindo até chegar no R0, no RE. O RE é taxa de equilíbrio e o mercado sozinho acha ela. Isso é poderoso, porque se fosse o Banco Central tentar escolher a taxa de juros, ele ia errar a mão. Isso está sempre mudando, está flutuando de hora em hora. Então, é bom que o mercado se autorregule através de oferta e demanda. E o terceiro passo, como vocês sabem, é fazer uma estática comparativa. Vou fazer isso e a gente para por hoje. É só dizer o seguinte, bom, você está no equilíbrio, mas quando a gente tem essas curvas de oferta e demanda, tem um monte de outras variáveis que estão fixas, nossas variáveis ceteris paribus, que nós chamávamos. Então, suponha que uma delas mude. O que acontece com o equilíbrio? Então, nesse exemplo, o governo resolve vender títulos. O governo chega assim, ele tem despesas que ele não arrecadou o suficiente, aí o governo diz, eu preciso de dinheiro. Então, o governo diz, eu vou vender títulos no Tesouro Direto, uma coisa, e as pessoas poupam. Então, muita gente que ia poupar nos bancos, agora não está levando o seu dinheiro para o banco, para poupar, para depositar, está levando para o governo para comprar os títulos do governo. Então, deixa eu voltar lá. Com isso, essa mudança, a oferta de fundos emprestáveis diminuiu, deslocou para a esquerda. Porque muitas daquelas poupanças que iam parar nos bancos e virar empréstimos, agora estão indo para o governo. Então, tem outro destino. A gente chama isso do efeito crowding out. O governo está empurrando, está tomando parte do mercado, está abarrotando o mercado. E, então, com isso, com essa menor oferta de fundos emprestáveis no mercado, o que acontece? O juros sobe, é intuitivo, né? Tem menos crédito, o crédito fica mais caro, os juros aumentou e a quantidade emprestada vai ser menos. Como ficou mais caro, algumas pessoas vão desistir de tomar emprestado. Então, o equilíbrio passa do equilíbrio 1 para o equilíbrio 2, com taxa de juros mais alta e menos atividade. Deixa eu ver, acho que tem um exemplo contrário aqui. Bom, e se fosse o contrário, se o governo fizer o contrário, o governo ele está redimindo os títulos, o governo diz assim, agora eu estou pagando de volta. Todo mundo que investiu comigo 5 anos atrás, agora eu vou pagar você de volta. Ele está botando mais dinheiro no mercado,
muito desse dinheiro vai virar poupança, aí a curva ia se deslocar para a direita. E o efeito ia ser cair os juros. E, finalmente, a gente quer fazer uma estática comparativa com a demanda. Aqui, o exemplo aqui, o governo oferece incentivos que tornam o investimento mais barato. Então, o governo fala assim, a gente está querendo crescimento, as fábricas que expandirem, contratarem mais pessoas, comprarem mais máquinas, vão ganhar, vão pagar menos imposto no ano que vem, alguma coisa assim. Aí, muitas fábricas que antes, no equilíbrio inicial, essa era a demanda do mercado por fundos de empréstimo, por crédito, agora muitas fábricas adicionais querem investir. Vamos investir que o governo está dando incentivos fiscais para a gente, incentivos tributários. Então, a demanda se deslocou, ela aumentou. A demanda por crédito. De repente, tem mais gente indo aos bancos querendo pegar dinheiro emprestado. E o resultado é, como é intuitivo, se tem mais gente querendo aquilo, o preço daquilo vai subir. Então, os juros, que é o preço do crédito, aumenta e, no equilíbrio 2, mais dinheiro vai ser poupado e repassado para investidores. Então, é bem intuitivo, mas funciona em cima dos mercados específicos de crédito, poupadores, investidores, e o preço do bem é a taxa de juros. Tá. Tá. Esse é o caso que eu já falei. Então é isso, deixa eu parar por aqui. Deixa eu só mencionar aqui que vai ser na aula passada, porque na aula passada não, na aula próxima. Na próxima aula nós vamos olhar já macroeconomia. Isso aqui vai voltar, esse fundo de empréstimos vai voltar, a gente vai ver ele de novo. Mas a gente vai olhar o que chama de macroeconomia keynesiana, que é Keynes, John Maynard Keynes, o grande economista do século XX, influencia até hoje, tem toda a escola keynesiana, os economistas keynesianos. E o que a gente vai fazer, a gente vai comparar os economistas clássicos, antes de Keynes, antes da Grande Depressão, com os economistas keynesianos, a visão keynesiana que é depois da Grande Depressão, depressão de 29 e 30. Eu procurei no livro para ver onde é que teria essa comparação, e no livro tem vários lugares meio dispersos. Eu vou me informar aonde que é, porque tem a apostila original disso, que tem um tratamento bom do professor Flávio Versiani. Eu vou ver como é que faz para vocês terem acesso, pelo menos, a esse texto da apostila. E aí eu vou informar você. Vou ver com a monitora, ela deve saber. Talvez esteja lá na página do curso, é um texto sobre os economistas clássicos versus os keynesianos. Então, podem procurar lá, mas eu vou, até a próxima aula, ou eu peço para a monitora avisar vocês. Seria interessante ler esse texto, fazendo essa comparação. Então, tá bom, vamos parar aqui. Alguém tem alguma pergunta, algo sobre isso que a gente viu? Produtividade, poupança, investimento, crescimento, função, produção, mercado de fundos emprestados. Então tá, então a gente volta segunda-feira.